Oi, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Uma terça, 31 de janeiro de 2023. Bom, satisfação em poder estar de volta aqui, ao vivo, com você, no nosso programa Opinião. Daqui a menos de 2 meses nós estaremos completando 3 anos sempre ao vivo aqui no canal 22. E olha que nesses 3 anos tivemos 2, pelo menos, praticamente, de pandemia, bicho. E foi pandemia daquela forte, não é? Com restrições, questões sanitárias, com problemas crônicos, não é? E a gente aqui, graças a Deus, nós conseguimos atravessar. Cá estamos firmes e fortes, graças ao zeloso guardador. Bom, hoje temos um papo muito importante, um bate-papo muito importante aqui, falando sobre Várzea Grande. Está a postos com a gente, como você viu aí. Ele é arquiteto e urbanista, o Enódio Soares Ferreira, que ele é assessor lá assessor de gestão da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande. Muitos assuntos assim que você vai adorar saber, porque a gente vai conversar sobre BRT, entre outros, a parte realmente de planejamento lá de Várzea Grande, essa parte do urbanismo. Enfim, tem muito assunto aqui que você precisa, a revitalização aí, né, dos parques e muito mais. Aliás, você que é de Várzea Grande principalmente e queira saber de mais detalhes ou interagir com a gente, você pode fazê-lo. 99932-2529 é o WhatsApp, está aí na tela para você. Tem alguma pergunta, não é? Alguma sugestão? Participe conosco, 99932-2529, que o Enódio Soares Ferreira vai estar respondendo ao longo do programa de hoje. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Uma grande verdade, é você que é a razão maior do nosso programa. Obrigado de verdade pela sua existência, persistência e paciência por estar conosco. Eu acabei de falar, 3 anos, não é fácil não. Aguentar eu? Minha mãe não me aguenta. Olha só, Enódio, muito bom tê-lo aqui, obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite, viu? Falei com o Marcão, ó, tem um cara aqui que é muito bom, falou, manda para cá então, que é o Enódio para falar dessas questões todas. Eu vou começar falando dessa novela lenga-lenga que houve, e agora o governo do estado definiu que vai ser BRT mesmo, embora, entretanto, contudo, todavia, a via pública ali em Várzea Grande, a da FEB, por exemplo, ela foi mudada, até puseram uns trilhos ali, criou-se uma expectativa enorme. Muitas empresas fecharam, rapaz, uma dó, não corta o coração. Enfim, houve um rasgo de fora a fora ali na Avenida da FEB, e agora o glorioso Mauro Mendes com sua equipe decidiu que vai ser BRT. Como a gestão do Calil Baracate está lidando com isso, especialmente o seu setor, a sua pasta, nesse momento onde já foi decidido. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Eu fico muito feliz pelo convite, muito lisonjeado por estar aqui falando desses assuntos que são assuntos que são bastante pertinentes para mim, que eu tenho um prazer imenso estar falando a respeito disso. Bom, vamos falar um pouquinho do BRT. Lá atrás, né, o governo do estado, na época, em 2013, antes de 2013 e 2011, tinha sido feito um projeto para desenvolver um modal de transporte para cidades, e naquela época tinha sido definido que seria um BRT. De lá para cá, a gente sabe muito bem que houve uma mudança de modal e foi feita a questão do VLT, e começaram a ser implantados esse VLT dentro da cidade de Várzea Grande, que foi a primeira cidade que começou o VLT por lá.
E por conta dessa situação toda que todos conhecem, o VLT ficou parado e a gestão resolveu, né, através do governador, o governador fez uma decisão, tomou uma decisão, transformá-lo em um BRT. Bom, como é que a gestão do município trabalhou em cima disso? O governador, quando veio tomar essas decisões, ele publicou os dados, as documentações e chamou as prefeituras para fazer parte desse processo. Nós fomos até o governo do estado conversar a respeito de Várzea Grande. Porque é importante a gente entender o seguinte, qual é a demanda que Várzea Grande tem dentro do sistema de transporte e como é que isso funciona para Várzea Grande. Infelizmente, talvez por uma visão, às vezes, muito da capital, Várzea Grande ficou muito relegado a decisões de terceiros. Então, o sistema de modal de transporte, ele ligaria, na verdade, mais o aeroporto que fica em Várzea Grande do que a própria população e a demanda da população de Várzea Grande. Então, nós tivemos essas reuniões com o governador do estado e, inclusive, nessas reuniões, nós conseguimos colocar bastante posições do que era importante para Várzea Grande e tivemos sucesso nessas colocações, tanto é que o BRT tem uma alteração em Várzea Grande para poder atender essa demanda da população de Várzea Grande, que, de fato, ela precisava ser atendida e o sistema que estava sendo implantado anteriormente não fazia esse atendimento. Então, a gente vai fazer um arco pelo centro da cidade e a possibilidade de fazer integração com a região do Cristo Rei. Um arco? Mas como que seria esse arco? Eu estou tentando visualizar. Você está falando aí, não é? Sim. Porque eu imagino que deve passar por toda uma mudança completa daquilo que estava sendo previsto, né? Sim. Hoje, na verdade, é o seguinte, o traçado do BRT, do VLT anteriormente, todo o traçado, ele vai por Várzea Grande pela Avenida da FEB, sobe toda a Avenida da FEB, chega ali no trevo do 0 quilômetro, né? Passa pela Avenida Governador João Ponce de Arruda e ele pararia ali na frente do aeroporto, um pouco mais atrás do aeroporto. Qual que é a alteração que a gente pediu e foi acatado? Ao invés dele fazer esse trajeto, ele vai continuar subindo a Avenida da FEB, ele vai entrar na João Ponce de Arruda, só que ao invés de seguir ao aeroporto, nós vamos subir com ele pela Couto Magalhães até o entroncamento da Travessa Maracaju, que é onde tem a Igreja Nossa Senhora do Carmo, e a gente vai descer com esse BRT até, passando pelo terminal existente, pela Filinto Miller, encontrando lá no aeroporto para fazer esse arco central. Ah, então ele vai passar por dentro ali, como se fosse lá na... Ele vai sair no terminal MAGE lá? Isso, ele passa ele vai subir a Couto Magalhães toda, descer a Travessa da Maracaju, descendo a Travessa da Maracaju, ele vai Chega pegar na a Filinto igreja. Miller, isso. Na Filinto Miller ele vai entrar ali próximo da Castelo Branco, ele entra dentro do terminal, pega a população do terminal e desce novamente a Filinto Miller até o entroncamento ali da João Ponce de Arruda, que é aquela rotatória do aeroporto que dá de frente ao aeroporto e volta pela Avenida da João Ponce de Arruda, Avenida da FEB. Olha só, pelo menos já tem, né, esse traçado, esse desenho aí. Tomara que dê certo, que atenda, não é, toda aquela demanda ali. Professor Lorenberg. Assessor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui pela primeira vez, esperamos que possa vir outras vezes, porque nós temos muitos assuntos para conversar sobre Várzea Grande. E nós temos uma audiência, assessor, muito grande em Várzea Grande. Mas muito grande. Eu tenho aqui 4 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo. Claro. E o primeiro, saindo um pouco fora do BRT e nem indo para o VLT, mas exatamente eu me refiro à obra de revitalização da orla da Alameda Júlio Miller. E tem um trecho aqui de uma matéria da imprensa de Cuiabá, do 30 de maio de 2020. Eu vou ler um trecho que eu copiei, que eu gostaria de um comentário seu a respeito. Conforme o projeto, serão reurbanizados, é bom lembrar sempre que nós estamos aqui em 2020, Sim. Né? Reurbanizados, revitalizados e recuperados 700 metros de extensão às margens do rio Cuiabá. O projeto da orla da Alameda Júlio Miller tem início na Avenida da FEB, junto à Ponte Júlio Miller, e se estende até a Rua Sebastião dos Anjos, uma das principais vias do bairro Alameda. O complexo abrigará lanchonetes, escadas, rampas de acesso, parque infantil, pista de caminhada, mirante, centro cultural, auditórios
sanitários, bancos e calçadões por toda a sua extensão. Fecham aspas. E eu gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito desta revitalização da Orla Júlio Miller. Em que pé que está isso aí? Está no papel ainda? Já está... Na verdade, assim, a obra da Alameda Júlio Miller foi uma obra, na verdade, que ela começou em 2017. Nós éramos muito cobrados porque ali naquela localidade nós tínhamos um rebojo do rio Cuiabá que estava fazendo com que a margem do lado de Várzea Grande estava num processo erosivo que já estava atingindo a Avenida Alameda Júlio Miller. Então a gente demandou um tempo de estudo para verificar como é que seria a tecnologia que seria utilizada para fazer a contenção daquela estrutura, daquele problema que a gente tinha erosão? Daquela erosão. Nesse processo, nós fizemos uma licitação, né? Essa licitação foi vencida por uma empresa, a empresa executou a obra, né? Até 2020 essa obra estava concluída para nível de população. Nós temos naquele trecho lá um gabião que dá mais de 8 metros de altura, com estacas de concreto cravadas que dão mais de 50 metros de profundidade para fazer essa contenção. A obra foi executada, inclusive ela foi entregue no finalzinho da gestão da ex-prefeita Lucimar Campos, e na atual gestão o prefeito Calil fez o procedimento para poder abrir as licitações, o estudo técnico para abrir as licitações para fazer a concessão dos espaços de lanchonete. Hoje nós temos lá funcionando dentro daquele espaço um centro cultural que abriga algumas exposições, e recentemente teve um evento da primeira-dama, que foi o Bazar, que ela utilizou o espaço para poder utilizá-lo, para poder fazer a venda de roupas usadas que ela utiliza para fins sociais. Então o espaço ele foi contemplado como um todo, ele tá aberto à população. Ele está funcionando, então, tal como ele foi projetado. Está tudo escrito aqui? Ele foi liberado como tudo. A única coisa que nós não temos hoje funcionando dentro daquele espaço são as lanchonetes e o restaurante, que eles estão em processo licitatório nesse momento. E nem os auditórios, né? O auditório está aberto, ele está juntamente com o prédio onde está o Centro Cultural. Ele está aberto para ser utilizado, já está em funcionamento. Então é um projeto grandioso, inclusive a gente na época da inauguração e posteriormente é um espaço muito bonito porque nós temos uma proximidade muito grande com o Rio Cuiabá. Diferente da Orla de Cuiabá, do município, né? A Orla de Várzea Grande a gente tem uma proximidade, então é muito mais próximo da água e a gente tem uma visibilidade muito interessante daquela localidade. Nós temos 2 mirantes naquela localidade, que são plataformas que chegam próximo da beira do rio, e nós temos 2 níveis de calçada, a calçada da Alameda e a calçada mais no piso mais abaixo, mais próximo. Então é bem utilizado aos finais de semana, tem bastante população que utiliza, né, bastante gente daquela localidade que utiliza para fazer caminhada naquela área. É muito bonito o local. Ótimo isso. Eu quero voltar a falar do BRT, rapaz, olha só, porque eu estou encucado com esse rasgo que foi feito ali, porque o canteiro ficou horrível, né? Ficou horrível. Até que ponto será absorvido aquilo que houve ali, não é, de obra para o VLT, e o que a prefeitura pretende fazer para, por exemplo, no canteiro, aquilo que não tiver aproveitamento para uma outra situação, para outro modal que seja, vai fazer o que aquilo ali? Vai fazer jardinagem? Enfim, desse ponto de vista da zeladoria, da parte bonita da cidade, né? O que vai ser feito ali? Então, dentro do canteiro central das avenidas que eu acabei de falar, né, que são a Avenida da FEB, João Pontes de Arruda, o próprio BRT ele vai ocupar esse canteiro central. As pistas, né? Vai ocupar todo esse trecho. As pistas de rolamento do BRT, elas vão ser pistas de concreto, que elas vão correr dentro do canteiro central. Então, toda essa parte de urbanização da ponte Júlio Miller, lá no entroncamento com Cuiabá do Rio, até basicamente esse trecho todo, até o 0 quilômetro, todo o canteiro central será utilizado para fazer a pista do BRT. Naquele trecho ali do 0 quilômetro que eu falo, que é logo depois que a gente tem o entroncamento com a Couto Magalhães, nós vamos também ter uma urbanização das calçadas. A gente vai mexer na geometria da Couto Magalhães, juntamente com a Filinto Miller. Então isso tudo está englobado dentro da obra do BRT. Então, o governo do estado, através dessa informação que nós tivemos, dessas reuniões que nós tivemos, nós trouxemos essa urbanização para dentro do projeto e o governo do estado encampou e vai executar esse processo como está sendo feito agora. Uma engenharia de trânsito vai ter que ser feita específica para o BRT ali, suponho, né? Porque você falou que vai pegar um trecho
pegando a Couto Magalhães, descendo, indo lá perto da igreja, depois seguindo para o André Maggi, depois voltando lá para João Ponce. Então, vai ter que ter, por exemplo, uma sinalização específica, uma atenção nesse sentido aí, dessa forma, há que se ter uma harmonia entre as pastas, as secretarias. Ah, com certeza. Foi por determinação do prefeito Calil, nós montamos uma comissão entre as secretarias de obras, serviços públicos, mobilidade e assuntos estratégicos para a gente poder garantir com que a gente falasse a mesma linguagem, né? E garantisse com que a gente fizesse a fiscalização da obra e esse acompanhamento para garantir que mesmo no período de obra a gente consiga ter um trânsito da cidade e uma fluidez mínima necessária para garantir também não termos aqueles travamentos da Avenida da FEB, como a gente viu no passado. Então, mas depois que, durante a obra é uma coisa, e depois, assim, para o próprio tráfego mesmo, né, porque eu fico pensando, estou tentando imaginar aqui, eu não vi o projeto, não vi como é que é o traçado, mas assim, a única coisa que eu sei visualizar é o chão de rasgo, né, que é aquele canteiro central. Mas aí quando você tem que virar para cá, para a direita, quem está indo sentido para lá, né, daqui de Cuiabá para lá, tem que virar direito para ir na própria Couto. Para não ter problema ali na Avenida da FEB, você vai ter que ter um sistema semafórico, sei lá, alguma coisa específica. Né? Todo o processo dessa região que inclui o BRT, né, que é essa região que a gente está trabalhando, que são essas avenidas de intervenção, elas passam por processo de modernização da sua sinalização viária, do seu sistema de controle de tráfego e do seu sistema de câmeras de visualização. Então, essa situação toda, por exemplo, na Avenida da FEB, as estações, os pontos de parada, eles vão acontecer no canteiro central da Avenida da FEB. Para a população atravessar de um lado para o outro, eu vou ter que ter semáforo para isso. Isso que eu estou pensando. Então, aqui. Esse semáforo, ele é coordenado para que a gente crie uma coisa chamada onda verde. Então, numa velocidade constante, o motorista vai conseguir pegar todos os semáforos abertos para evitar isso. Isso é coordenado através de uma central que vai ser montada dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana de Várzea Grande. Além do mais, aproveitando a deixa aqui, a prefeitura fez uma licitação, né? O prefeito Calil é muito antenado com isso, pediu que a gente fizesse uma licitação, nós fizemos uma licitação que vão ser implantados radares na cidade. Concomitantemente com esse equipamento de radar, nós também temos os equipamentos que são as câmeras de vigilância do sistema viário. Então eu brinco assim, nós deixamos de operar às cegas hoje o sistema de trânsito da cidade e passamos a ter uma central de inteligência, onde nós vamos ter mais de 20 câmeras espalhadas pela cidade para a gente poder ter todos os pontos e aí fazer uma política de gestão de trânsito para aliviar esse problema que a gente tem em alguns pontos da cidade, como a gente vem acontecendo hoje, né? Congestionamento, Avenida 31 de Março, tem alguns pontos que já estão definidos para a gente poder fazer isso. Olha só, vamos para o intervalo comercial. O primeiro intervalo comercial desta noite, você está assistindo ao programa Opinião, que já volta aqui com o caríssimo Enodes, que é o assessor de gestão lá da Secretaria de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande. Muitos assuntos, mas aí muito importantes aqui conosco, já, um instante só. Bom, cá estamos de volta ao vivo, falei que era rapidão, programa Opinião, que está hoje entrevistando aqui o Enodes Soares, que é arquiteto e urbanista e assessor lá de gestão da nossa Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande. A gente sempre tem aqui os destaques do Gazeta Digital. Hoje a gente não vai ler as notícias aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, mas eu posso dizer para você que tem notícia ufa lá, importante. Por exemplo, Cuiabá, que está pedindo anulação aí lá dos atos de intervenção na saúde. A Prefeitura está pedindo. O Emanuel, que está anunciando aí o Macrian Santos como secretário de Habitação. Eu não sabia dessa, Lorenberg, o Macrian Santos, que, olha só, acesse aí o Gazeta Digital, vereador Macrian Santos, parceiro de primeira hora lá, obviamente, da situação, né? A Manuel anuncia Macrian Santos como secretário de Habitação. Luiz Cláudio e Renivaldo Nascimento retornam para a Câmara. É uma estratégia, será isso aí? Eu não entendi. O prefeito de Cuiabá, Emanuel, tomou essa decisão aí de levar o Renivaldo e o Luiz Cláudio. Para abrir espaço para o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio não foi eleito, ele ficou na suplência.
Então você traz o Macrian e abre espaço para o Luiz Cláudio. Entendeu a jogada? Entendi, mas... Bom, enfim. Tá aí, portanto, ó, dá uma clicadinha aí, além dessas notícias aí, tem também lá, ó, economia, esporte, cultura, política, polícia, muita coisa lá no www.gazetadigital.com.br. Professor Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas aqui ao nosso convidado. Assessor, tem um segundo tema que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Uma das competências da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos é acompanhar a tramitação de proposições de interesse do município junto ao Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. E uma outra, quer dizer, na verdade são duas, uma outra, acompanhar e articular projetos de interesses do município junto à União e ao governo do Estado de Mato Grosso. Aí a minha pergunta, com relação às proposições de interesse do município junto ao Congresso Nacional, especificamente ao Congresso Nacional, e projetos de interesse do município junto à União, exclusivamente à União, qual é a novidade que temos com relação a esses duas esferas, né? Dentro do Congresso e a União, projetos e articulações de interesse de Várzea Grande? Bom, vamos por partes, né? Com relação à questão das articulações, essa secretaria ela tem uma função importante porque ela trabalha as articulações justamente com os outros poderes. Várzea Grande ela tem uma alta representatividade no Congresso Nacional, né? Nós temos políticos que estão bem ligados, então inclusive nós temos um senador, que é o senador Jaime Campos, que é do município de Várzea Grande. Então a gente consegue, através desses processos, grande quantidade de recursos para as obras. As obras de infraestrutura, principalmente, por exemplo, abastecimento de água e saneamento básico. Nós temos uma relação e a gente conseguiu fazer uma recuperação de recursos do dinheiro do PAC para poder fazer o saneamento básico de Várzea Grande. Com relação ao Congresso, a gente consegue bastante emendas para a reforma do pronto-socorro, para a construção de um novo hospital e pronto-socorro. A gente conseguiu emendas para poder fazer a questão de parque da cidade, novas avenidas. Então, essa tramitação a gente está conseguindo bastante, nós temos um trâmite bom. Agora, com o novo governo, é que ainda não se está ainda desenhado qual é a estruturação desse novo governo. Então, com esse novo governo, a gente ainda não tem ainda uma relação ainda que eu posso dizer para você que a gente tem uma proximidade muito grande, mas ainda está sendo estruturado para poder abrir caminhos e portas para que a gente possa ter essa tramitação e garantir os recursos para educação, saúde, saneamento básico e meio ambiente. Mas tem no governo anterior, né, que está seguindo, né? Sim, temos situações, né, temos emendas do governo anterior que vêm sendo pagas para que a gente possa conseguir... Não, eu falo da União. Sim, da União, do governo passado. Do governo passado. Não necessariamente emendas. Sim. Recurso do orçamento do governo da União. Sim, nós temos recursos do governo da União na parte da educação, na parte da saúde, que continuam sendo vinculadas ao município de Várzea Grande. Bom, a gente falou do BRT, tá bom, pode ficar tranquilo que eu vou mudar de assunto. Paulo, vai falar só de BRT? Não. Transporte coletivo, aí a gente vai falar das demais ramificações do transporte coletivo de Várzea Grande. Como é que vai ficar do ponto de vista estratégico ali com o BRT em curso, uma vez já sendo implantado ali? Bom, foi boa a pergunta que você colocou, porque assim, é bom a gente esclarecer. Com o BRT, o sistema de transporte de Várzea Grande ele vai ser alterado. Isso já é uma demanda não de hoje, mas é uma demanda que a cidade vai crescendo, se expandindo e a gente precisa organizar o seu transporte para que ele seja mais racional e um custo menor e uma qualidade melhor para a população. O que acontece no nosso sistema hoje? Nosso sistema é um sistema chamado radial concêntrico. O que significa isso? Nós temos linhas de ônibus que saem dos bairros e concentram todos no terminal André Maggi. Então, hoje, você sai de uma determinada região da cidade de Várzea Grande, a região ali do Chapéu do Sol, e você quer ir na região do São Mateus, você tem que sair da região do Chapéu do Sol, vir até o centro de Várzea Grande, e dali do terminal André Maggi você pega um outro ônibus até a região do São Mateus. Nós vamos reestruturando o sistema de transporte para um sistema tronco alimentado. O que seria esse sistema tronco alimentado? Nós vamos ter mini terminais, estações maiores em alguns pontos da cidade,
Um, por exemplo, ali na região do Papito, da Maria Andreasa, a gente vai ter uma na região do Bernec, outro na região do São Mateus, um na região do Cristo Rei, para fazer o quê? Para pegar aquele ônibus que atravessava, vinha até o centro da cidade, ele vai parar até nessa estação e lá eu vou ter um ônibus maior, com uma frequência maior, que ela vai fazer a ligação até o centro da cidade ou com outros pontos da cidade, sem a necessidade de você fazer a vinda até o centro da cidade. A gente vai fazer um arco de ligação dessa cidade. Então eu saio da região hoje, da região ali do Chapéu do Sol, eu consigo acessar a região do São Mateus através desse sistema, sem necessidade de eu ter vindo até o centro da cidade. Uma espécie de alimentador, né? Seria um sistema de alimentação por terminais, né? Então eu vou ter um sistema de alimentação dos bairros até aquele terminal do ponto que a gente está falando, por exemplo, da região do Cristo Rei. Eu pego todas as linhas da região do Cristo Rei e levo para esse terminal do Cristo Rei. Do terminal do Cristo Rei, eu vou ter um ônibus articulado com maior capacidade e maior frequência, que eu levo a pessoa para a região do centro de Várzea Grande ou até a Avenida da FEB, para ele poder seguir o caminho até Cuiabá, seja o caso. Então a gente vai fazer essa reestruturação para que a gente tenha uma frequência maior dos ônibus, então o tempo de espera da população nos pontos seja menor e ele consiga fazer uma integração e vamos colocar assim, um deslocamento pela cidade melhor. Sem interferir no valor da passagem. Sem interferir no valor da passagem. Passagem única, então. O cara pode fazer isso, sair do bairro, ir lá para o alimento para essa estação. Sim, e seguir viagem depois. Para fazer a integração. E aí esse sistema, a gente precisa entender que o sistema ele é tronco alimentado e integrado ao sistema intermunicipal. Então nós temos duas cidades e 3 sistemas, né? Sistema Cuiabá, sistema Várzea Grande e intermunicipal, que eles se cruzam. Então a gente vai realinhar as nossas linhas para casar com essas linhas do intermunicipal, que também vão passar por alterações, mas para a gente garantir uma melhor fluidez e uma melhor qualidade de atendimento ao usuário do transporte coletivo, que merece. Ah, com certeza. Aliás, merece também ônibus novos. Como é que está essa questão dos ônibus lá? Assim que a gente fizer esse rearranjo, a gente vai começar a fazer a solicitação de novos ônibus. Calil, tem que comprar ônibus novo. O povo reclama, o povo liga aqui, ó, falando aqui, ó, precisando de ônibus novos aqui na cidade de Várzea Grande e tal. Dá uma prensa na União aí. Aliás, o Calil, prefeito Calil, eu preciso que o senhor venha aqui, rapaz, ó, faz hora que eu tô chamando e tal, eu ligo, ele fala, vou aí semana que vem. Ele tá me falando que semana que vem eu tô indo aí, ó, já tem uns 3 anos que ele tá falando isso pra mim. E não vem, não é? E aí o povo todo vem, os secretários vêm. Até a própria Kika, que é a esposa, está quase vindo aqui, mas o Calil fica enrolando, empurrando aí para vir aqui, conversar com o povo varzea-grandense, falar como é que estão as coisas e tal, sobre o ponto de vista do prefeito. De repente, o senhor pode falar coisas, responder, inclusive, coisas que a população de Várzea Grande, como diz Lorenberg, nós temos uma audiência, graças a Deus, muito boa em Várzea Grande. Essas pessoas vão adorar ouvi-lo aqui, não é? Não que os secretários não deem conta do recado, mas o prefeito é o prefeito, né? Inclusive aguenta pressão mais, aguenta porrada do Lorenberg. O Lorenberg sempre tem umas tiradas aqui que põe na garganta. E você vem aqui, como veio da outra vez, né? Uma vez só. Ele veio uma vez só aqui, né? Mas veio durante a campanha. E foi também. durante a campanha? Não, depois de eleito. Ele veio uma como candidato. Isso. E depois veio uma vezinha só como prefeito de Várzea Grande. Ei, aguardando o senhor aqui, viu? Professor. Tem uma aritmética, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, então eu tenho uma certa dificuldade. Eu sou apenas curioso, mas aí me ajuda a resolver essa equação. Vamos lá. E aí eu estou provocando o arquiteto. Tem obras que mexem com o rio, como por exemplo a Orla. Ora, o rio não separa Cuiabá de Várzea Grande e não separa Várzea Grande de Cuiabá. Ao contrário, juntam as duas cidades. Se juntam as duas cidades, por que não fazem, e aí eu estou provocando a Prefeitura de Cuiabá e de Várzea Grande, não fazem obras conjuntamente? Os 2 prefeitos ou as 2 prefeituras juntam, por exemplo, a Orla, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Porque não adianta nada fazer do lado de cá e não fazer do lado de lá. Vai ficar o mesmo problema. Me ajuda a resolver por que não há essa conversa. E o que é mais curioso, os 2 prefeitos são do mesmo partido. E ficam de costas um para o outro, né? E ficam de costas um para o outro. Embirrado. Não fala com você, não fala com você. Parecendo... Bom, vamos... Como eu falei para o senhor, eu estudo planejamento urbano há algum tempo, né? E aí o que a gente acontece e verifica numa situação como essa, principalmente numa região metropolitana? Cuiabá, Várzea Grande, ela faz parte de uma região metropolitana.
talvez esse pensamento metropolitano, ou pensar em conjunto metropolitanamente, não é uma coisa muito antiga, é uma coisa muito recente para a política. Tanto é que o Estatuto da Metrópole ele é muito recente. Então, esse pensamento em conjunto, muitas vezes, ele não é um pensamento que vem já de uma estruturação, de uma educação para a população. Então, como eu disse, né, Cuiabá sempre cresceu como capital do estado, Várzea Grande, às vezes, ficou relegada à sombra. E muitas vezes essa relação entre as duas cidades nunca foi muito harmônica, né? Hoje a gente tenta trabalhar harmonias entre as duas cidades. Existe hoje uma estruturação metropolitana para a gente poder fazer isso, para trabalhar essa harmonia, mas ainda fica muito devendo algumas coisas, né? Saneamento de um lado do rio se faz, de outro às vezes fica capenga. Então a gente tenta trabalhar isso para que a gente possa produzir e termos consciência dessa, vamos dizer assim, dessa realidade metropolitana e que a gente possa ter obras, como o senhor está falando, de um lado do rio a gente poder contemplar do outro. Enquanto nós estávamos mexendo com a obra do lado de Várzea Grande, houveram conversas, obviamente, entre os dois prefeitos para que a gente pudesse fazer uma integração entre essas duas orlas, né? Mas foi uma conversa que começamos a ter e acabou, no fim, não vingando por uma situação de deslocamento, de posição de orla ali dentro, acabou ficando parado e a gente concluiu a obra e Cuiabá depois foi fazer o trecho, aquele segundo trecho ali do Atacadão até o pier de concreto. Então, são coisas que vão acontecendo, mas acredito que sim, é necessário a gente pensar isso metropolitanamente e resolver essa questão do rio para que a gente tenha essa harmonia entre as duas cidades. Pensar metropolitanamente. Prefeito Manuel, prefeito Calil, é hora de pensar metropolitana. Essa questão da orla, por exemplo, aí, ó, imagina só se o trabalho é conjunto. Quão melhor seria tudo, né? Tanto essa parte que já foi feita ali no lado de cá de Cuiabá, do lado de lá também, né, na Alameda, enfim, outras coisas mais poderiam surgir, coisas proativas, positivas, né? Se houvesse esse pensamento metropolitano, né? Mas dá tempo ainda, dá tempo. Só que eu não consigo enxergar um movimento nesse sentido aí, ou vontade de um ou do outro, algum articulador poderia fazer isso, algum deputado, esse pessoal que está sempre fazendo política. É hora de juntar política com a ação para o benefício da população. Até rimou, você viu? Tem mais um assunto que eu quero falar aqui, rapaz, voltando à questão aí do transporte coletivo. Passe livre, como é que está isso diante da chegada, no futuro, Deus ajuda que não muito distante, do BRT e do nosso transporte tradicional lá? Passe livre. Bom, vamos lá. A questão do passe livre. O prefeito anunciou recentemente a questão do passe livre para os estudantes de Várzea Grande. Como eu disse, é bom a gente entender o sistema. São 3 sistemas, o município de Cuiabá, o intermunicipal e o município de Várzea Grande. O município de Várzea Grande, o prefeito está dando passe livre para os estudantes que estudam em Várzea Grande. Então, o que está acontecendo nesse momento agora? Houve a abertura para os estudantes fazerem as suas inscrições. As escolas estão encaminhando essas informações para a MTU, para que assim que a gente tiver essas informações consolidadas, a Prefeitura faz a liberação do passe livre para os estudantes, que vai ter o sistema de validador, como tem em Cuiabá também, para que os estudantes possam utilizar esse sistema de transporte. Hoje, Várzea Grande, quer dizer, até o presente momento, né, nós temos 50% de desconto, porque isso é uma questão de lei federal, e os outros 50% o município vai absorver para poder garantir esse passe livre. Acreditamos que até o final do mês de fevereiro essa situação já esteja consolidada, o cadastro das escolas dos alunos que estão matriculados já vão ser encaminhados para a MTU e a gente tenha isso liberado para todos os nossos alunos. Vai beneficiar quantos alunos esse passe? Olha, a população, a gente beneficia os alunos das escolas municipais, estaduais e as instituições de ensino superior que tenham alunos registrados em Várzea Grande. A gente não tem um número ainda preciso, fechado, por conta de estar sendo encaminhada a questão das matrículas para a gente ainda. Tá certo. E o aluno é muito burocrático para se cadastrar lá, para se ter acesso? Não, bem simples. O sistema do aluno, ele faz o cadastro, que ele diz qual a escola que ele está estudando, e a escola encaminha
a referência para nós da prefeitura, para o próprio sistema, dizendo que está confirmada a matrícula dele naquela escola para a gente poder fazer a validação e liberar o passe livre para esse aluno. Ele tem que provar que ele é de Várzea Grande. Sim, né? ele tem que provar. Na verdade é o seguinte, ele vai fazer a sua inscrição, ele já mora no município de Várzea Grande, a escola vai confirmar essa informação que ele estuda na escola em Várzea Grande. E além do mais, ele precisa validar todos os dias que ele for na escola o cartão dele para ele poder embarcar no ônibus com passe livre. Que ótimo. Intervalo comercial mais uma vez, a gente volta num instante só falando mais ainda de Várzea Grande, sobre Várzea Grande aqui com o urbanista, arquiteto Enódio Soares Ferreira. A gente volta num instante só. Então tá, estamos de volta aqui ao vivo, hoje falando com o Enódio, conversando aqui com o Enódio Soares, que é assessor de gestão da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Mas muito rapidamente a questão do novo plano diretor, né? E aí eu tenho um trecho de uma entrevista do senhor no dia 11/11/2020. O senhor, há oportunidade, só para que o amigo telespectador de Várzea Grande possa entender, o senhor era presidente da Comissão Administrativa de Estudo de Revisão da Legislação Urbanística do município. Então o senhor disse naquela oportunidade, esse novo documento apresenta diretrizes para o crescimento do município para os próximos 10 anos, a partir da compilação de anseios da população diagnosticados através de um extenso processo de revisão que teve início em 2017 e agora está chegando ao seu final. Aí a minha pergunta, esse mesmo plano, depois de 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos, ainda atende às necessidades, os anseios da cidade e da sua população, ou não, já está pensando em uma nova revisão? Vamos lá. O plano diretor da cidade, ele é um instrumento, né, obrigatório para todas, basicamente quase todas as cidades do país, né, com mais de 20 mil habitantes. O nosso plano diretor hoje, ele é de 2021, né, foi esse que o senhor está falando. Eu fui presidente da comissão, tive a felicidade de ser o presidente da comissão, então eu passei por todo esse processo participativo para a gente poder fazer a rediscussão do plano diretor. Nós incorporamos todas essas demandas e os anseios da população dentro do plano. Hoje o plano tem uma visão de 10 anos, né? Eles são revistos a cada 10 anos. Então, sim, ele ainda contempla as visões da cidade, os anseios da população registrados lá e alguns deles a prefeitura já vem executando e resolvendo alguns desses problemas. Então, é um plano que tem uma visão de 10 anos, mas é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, a cidade é um organismo vivo, a gente diagnostica ela hoje, para daqui 10 anos, mas ao longo desses 10 anos, muita coisa pode acontecer e aí a realidade pode alterar consideravelmente. Então esse plano diretor, apesar de ele ter uma visão de 10 anos, o que é necessário fazer os ajustes para que a gente possa melhorar e garantir uma vitalidade da cidade e uma economia para que a gente possa atrair novas empresas para a cidade, a gente vem fazendo sim. Inclusive, recentemente, o prefeito até deu uma entrevista e está muito feliz nessa colocação dele, que hoje a cidade de Várzea Grande atrai bastante empresas e nós temos uma atração grande com as consultas prévias que vem dando entrada na prefeitura de Várzea Grande. Tirando aquela questão de Várzea Grande ser uma cidade dormitório, que muitas vezes a gente escutou isso muito, e transformando numa cidade que vende serviço para as outras cidades aqui da Baixada Cuiabana. Enódio, como é que está o Parque Werneck, a revitalização propriamente ali, diante das ações da Prefeitura, da Secretaria propriamente, não é? Aquilo ali é um ambiente de muita procura, as pessoas... Eu já fui lá, a grandeza e a importância que é aquele parque. A revitalização, como é que está hoje? Em que pé que está a questão da revitalização? O processo, quando eu cheguei à prefeitura, eu cheguei na prefeitura em janeiro de 2017, nós tínhamos um imbróglio com a questão da área do parque, né? Tinha uma questão de uma doação, que não era uma doação, que não tinha sido, consolidada. A prefeitura consolidou essa doação, fez um projeto de revitalização do parque, então nós trabalhamos ali dentro do parque para que a gente pudesse entregar, devolver o parque para a cidade, que já existia um projeto do governo do estado de tempos atrás que estava abandonado,
retomamos a questão, levamos parte da Secretaria hoje de Meio Ambiente para dentro do parque, para que ela pudesse tomar conta daquela área como um todo. E hoje a gente tem lá um público durante o final de semana gigantesco para aquela área. E o prefeito, pensando nisso, já solicitou para que a gente da área técnica já pensasse em melhorias para a área do parque, para que a gente pudesse ter novos acessos, porque hoje o parque tem acesso pela Avenida Júlio Campos, para que a gente garantisse novos acessos e melhorasse mais os equipamentos pela demanda que nós temos. Só para você ter uma ideia, hoje a região ali da entrada do parque, nós temos um playground. O playground hoje é pequeno para a quantidade de crianças que nós temos e nós estamos fazendo agora um processo para poder fazer essa ampliação e garantir mais espaço para a população. Lembrando a todos que é o segundo maior parque da região metropolitana, ele perde pouca coisa para o Mãe Bonifácia, sendo que o Mãe Bonifácia é um parque estadual. O Parque Bernec é um parque legitimamente da Prefeitura de Várzea Grande, que ela que faz toda essa gestão. Pois é, os acessos e o playground já foram agilizados, assim, só para dar uma resposta para quem leva as crianças lá, não é? Tem previsão de quando teremos uma ampliação de fato ali do parque e os acessos, quando eles serão tirados do papel? Então, o prefeito pediu uma determinação que a gente trabalhasse para que a gente pudesse fazer esse estudo. Então, nós estamos um estudo para fazer um acesso pelo Santa Isabel e a fazer a melhoria daquele do parque. O estudo do Santa Isabel ainda está em fase, a gente já tem um projeto para poder trabalhar isso e está em fase de orçamento para posteriormente para licitação. Infelizmente, nem sempre tudo é tão rápido quanto a gente gostaria no poder público, né? A gente tem processo de licitação e aí esse processo pode demandar um pouco mais de tempo do que a gente imagina para essa região. Então, acredito eu que a gente deva ter esse projeto, esse orçamento concluído até a metade desse ano para que a gente possa abrir esse processo licitatório e garantir essa questão da ampliação do parque. Dorenberg. Assessor, no dia 9 de fevereiro de 2021, foram empossados pelo prefeito os novos membros do Conselho da cidade, inclusive o senhor. Sim. O senhor faz parte do Conselho da cidade, que é encarregado de discutir no biênio 2021 e 2022, na verdade acaba o mandato agora, no dia 9 de fevereiro, né? Justamente. Dia 9 de fevereiro. As melhores formas de buscar e promover o desenvolvimento urbano da cidade. E aí eu pergunto ao senhor, é possível hoje, já que o senhor é membro desse conselho, fazer um balanço do papel, da importância e do desempenho desse mesmo conselho para a cidade? Com certeza, professor. Hoje o Conselho da Cidade, ele é um conselho que a gente até comenta bastante, que acho que talvez um dos conselhos mais atuantes que nós temos a nível da Baixada Cuiabana e a gente vem trabalhando isso. É um conselho extremamente participativo, não só da sociedade, não só membros do poder público, mas membros da sociedade civil organizada. Todos os grandes empreendimentos hoje da cidade que demandam estudo de impacto de vizinhança, eles passam pelo conselho. Hoje, qualquer alteração que você tenha na legislação urbana passa por esse conselho e posso dizer para o senhor que, como membro, ele é muito discutido e debatido por todos esses membros. Recentemente, nós fizemos um balanço do que a gente vem trabalhando ao longo desse processo, ao longo desses 2 anos, para poder apresentar para a cidade, para a sociedade, um balanço daquilo que a gente vem produzindo dentro do Conselho. Então, toda a parte de legislação urbana da cidade e todos os empreendimentos são analisados pelo Conselho, que fazem as suas considerações e também, através dessas análises, fazem recomendações à Prefeitura do município para que possam melhorar essas áreas onde tem esses investimentos e garantir contrapartida para o município. Então, a gente vem trabalhando nesse foco. Olha, tem uma pergunta aqui, o crescimento do município por áreas invadidas aí, os famosos grilos, que acabam prejudicando aí de fato, né, o planejamento da cidade aí. Como é que está sendo encarado isso aí e que medidas estão sendo tomadas para combater isso? Hoje a Prefeitura de Várzea Grande, ela tem um processo, uma secretaria, né, que trabalha, um setor, uma superintendência, na verdade, que trabalha com a questão da regularização fundiária. Muitos dos loteamentos ou dos bairros que nós temos em Várzea Grande é fruto de ocupação, invasão ou qualquer outro termo que as pessoas gostam de utilizar. Então a Prefeitura vem trabalhando para poder fazer essa regularização fundiária, né, dessas áreas como um todo, e novas áreas, quando é detectado uma questão de um processo de invasão, a Prefeitura sempre está atuando para poder fazer a retirada dessa população que está nessa localidade e que não permita com que essa ocupação prevaleça ou que ela se expanda, né?
Então, nos últimos anos, Várzea Grande tem tido vamos colocar assim, um processo de segurar essas novas invasões através dessa política e vem trabalhando também em outras áreas para garantir habitação para essa população, através de convênios que a gente vem buscando tanto com o governo federal quanto com o governo estadual para a criação de novas moradias para que a gente possa reassentar essas pessoas nessas novas moradias. Ô, Inodi, você consegue de cabeça assim, passar uma relação das obras viárias, as intervenções viárias que há nesse momento no município de Várzea Grande, pelo menos as principais? Nós temos, na verdade, pavimentação. Nós temos pavimentação de vários bairros da cidade em andamento. Exatamente todos eles eu não vou lembrar aqui de cabeça. A gente tem bastante questão de obra de pavimentação, obras no sentido de recuperação asfáltica também, a famosa operação tapa-buraco, e o recapeamento das vias da cidade. Tem um planejamento de tapa-buraco em curso lá, então? Sim, existe um processo sempre. Na verdade é o seguinte, a prefeitura sempre tenta manter um contrato para que a gente possa ter essa operação tapa-buraco, principalmente nessa época de chuva que nós estamos vivendo agora, né? Então a gente, nessa época de chuva, os buracos nas avenidas começam a aparecer e a prefeitura com os contratos vem trabalhando para poder manter a trafegabilidade das vias da cidade. Porque Cuiabá não tem até agora. Ô, Estopa, não tem até agora, rapaz, um planejamento assim para fazer o tapa-buraco aqui. Vai no CPA, não vou falar para ninguém não, mas só para nós dois. Tá um queijo suíço aquilo lá, CPA 2, CPA 1. Tem uma ruazinha ali que liga, não vou falar o nome da empresa, mas que liga a Avenida Brasil com aquela rotatória das 4 pistas ali. Que aqui ninguém anda, e tem comércio ali, tem comércio importante ali. E a gente procura saber, eu tenho que falar com o Ostopa todos os dias para ele vir aqui, falar com as pessoas, com o nosso público, que lá na ponta é aquele que votou, não é, na atual gestão aí. A gente queria muito saber da situação aí daqui de Cuiabá, sobre o planejamento do tapa-buraco, até porque as chuvas estão aí, estão acontecendo aí, né? E há uma previsão de que elas vão se intensificar agora em fevereiro e março. Então, gostaríamos muito de ter acesso às informações aí. Então, vou ter que entrar naquela lei lá de acesso à informação para conseguir saber por que não está tendo esse trabalho de tapa-buracos aqui no município de Cuiabá. Lorenberg, então tem mais, tem mais assuntos. Eu marquei aqui o plano de mobilidade, nós falamos já, né? Tem alguma coisa para acrescentar do plano de mobilidade? Na verdade, o plano de mobilidade, ele é um documento que a gente está começando, na verdade, a fazer a elaboração desse processo, né? A gente deve fazer o chamamento para que as pessoas possam fazer a participação, que dentro do plano de mobilidade a gente discute os vários modais de transporte e o desejo da população também dentro desse processo para onde ela quer ir. Hoje, uma das dificuldades que a gente tem dentro dos estudos é justamente abrir essa questão do desejo da população do ir e vir. Aonde a pessoa deseja ir para que a gente possa trabalhar esse processo de mobilidade da cidade e abrir novas avenidas, fazer com que a gente tenha uma circulação. É até bom que você me perguntou a respeito disso. Hoje, a cidade vem trabalhando para abrir novas avenidas para garantir o fluxo, né? E garantir a mobilidade. Nós temos regiões que nós temos uma dificuldade de transição de um ponto a outro da cidade. Isso é notório na região ali da 31 de março, principalmente em horários de pico, né? Nós temos uma região segregada, vamos dizer assim, de uma certa maneira pelo aeroporto, que nós temos basicamente a via 31 de março para acessar a cidade. Então a gente busca outros acessos, como a ponte nova que está saindo, que o governo do estado está integrando, a região do Parque do Lago, a região do Parque Atalaim em Várzea Grande, e aí isso vai fazer com que a gente tenha um novo eixo de crescimento da cidade, uma nova pista de circulação que vai sair ali na região do Funda 31 de março, e a complementação da prefeitura, juntamente com o governo do estado, é que a gente tenha uma pista que saia daquela região e faça a integração para chegar até o centro da cidade, dando a volta pelaquela região que é chamada do Engordador ali. E a gente vai sair ali no fundo do centro da cidade, criando novas rotas para a cidade. Olha só, a propósito disso que você falou aí, a cidade tende a crescer. Aliás, houve até quem dissesse que, houve até quem defendesse que a sede do município fosse mudada ali para aquela região da Maria Andreasa ali para a direita ali. Eu não sei que estão construindo, tem uma série de edificações sendo construídas ali, que ali seria um novo
centro de desenvolvimento de Várzea Grande, não é? Está sendo repensada aquela região ali, porque está crescendo um absurdo. A gente vê edificações sendo feitas ali e havia também uma conversa de que o município, a sede da prefeitura mudaria para aquela região ali. Você está entendendo qual região que eu estou falando? Perfeitamente. Ali. Então, tem um trabalho nesse sentido de urbanismo, para que aquilo lá cresça, mas cresça de forma ordenada? Temos. Na verdade é o seguinte, quando a gente faz o projeto do plano diretor, a gente estuda a cidade como um todo, são os vertentes de crescimento. Nós analisamos os vertentes de crescimento da cidade. Várzea Grande tem 3 vertentes de crescimento. Nós temos uma região de crescimento ao norte, que é essa região do Jardim Petrópolis, Chapéu do Sol, que é a região da Maria Andreasa. Nós temos uma vertente de crescimento da região do São Mateus, que é aquela região oeste da cidade, a saída ali para a região de Cáceres, e nós temos uma vertente de crescimento, que é um crescimento mais interno, que seria a região do Cristo Rei e Parque do Lago. Então, quando a gente enxerga essas vertentes, a gente precisa equilibrar isso da cidade para que a gente não crie vertentes de crescimento muito forte que você desagregue outras, né? Então, hoje a região ali da Maria Andreasa para cima, existe um planejamento urbano dentro através das leis de uso e ocupação do solo e lei de sistema viário, assim como o restante da cidade, que ordena esse processo de crescimento da cidade. Então, a gente tem equipamentos sendo instalados de grande importância, né? O fórum recentemente saiu do lado da prefeitura e foi para a região do Chapéu do Sol, ali na região mais próxima. Nós temos o Parque Tecnológico que está sendo construído de fato, foi retomado as obras e vai ser entregue pelo governo do estado. Então, é um eixo de crescimento e vários condomínios. Hoje, a região que mais tem condomínio em crescimento é aquela região. Então, existe um planejamento urbanístico e viário para suportar aquela demanda daquela população, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um planejamento para que a gente tenha essas regiões todas crescendo concomitantemente. Então, eu não posso levar o poder público inteiro para aquela região, porque eu enfraqueço o restante da cidade. Então, a ideia do pensamento é o quê? O poder público precisa estar atendendo todas as demandas. Então, a prefeitura tende a permanecer onde ela se encontra. Então, ela deve ficar por ali mesmo. Ela deve permanecer onde ela se encontra por conta do crescimento do restante da cidade. Mas já não está pequeno para ser... Então, existe uma conversa, né, que está sendo colocado, que como a saída do fórum para a região do Chapéu do Sol, aquele prédio onde está o fórum, a prefeitura ficaria com o prédio e assim a gente conseguiria aumentar o nosso espaço administrativo, realocando algumas secretarias que estão em prédios alugados dentro do próprio passe e facilitando o serviço para a população. Então, para tirar um documento ou para ir para uma secretaria finalística, você vai ter isso centralizado dentro do passe municipal. A última curtinha, Lorenberg. Muito rapidamente, já que falamos no planejamento urbanístico, passa pela regularização fundiária. Parece-me, e eu tenho quase a convicção disso, que é um processo muito rápido. No entanto, demonstra uma outra coisa, muito difícil. A prefeitura tem um planejamento do que é área da União, do que é área do Estado, pensa em um projeto de regularização fundiária, porque valoriza as casas, possibilita que o morador, que o dono da casa possa emprestar dinheiro do banco. Sem a regularização fundiária não há menor possibilidade, sem falar da área rural, né? Que é mais de 90% do município de Várzea Grande estão na área rural, né? Vamos lá. Então, dentro da secretaria, nós temos uma secretaria hoje, que é uma secretaria chamada Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação. Nós temos uma superintendência que toma conta somente dessa questão, desse tema, que é a regularização fundiária. Existem vários processos de regularização fundiárias em andamento hoje no município, né? O mais recente que eu me lembro de cabeça é da região do Eldorado ali, que é um projeto grande para poder fazer a regularização fundiária. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender o seguinte, existem situações que temos outros entes da federação que fazem esse mesmo processo. Nós temos vários empreendimentos que foram feitos em governos passados pelo governo do estado, através da Coab, e aí o Intermat vem fazendo esse processo em conjunto com a prefeitura para poder fazer a regularização fundiária dessas áreas. Algumas outras localidades estão em terrenos de particulares, aí existe uma questão judicial em cima que impossibilita você fazer a regularização fundiária em detrimento da questão do proprietário anterior, fica discutindo essa situação judicial. Mas o que é possível a prefeitura fazer, ela está fazendo,
regularizando muitos desses loteamentos que foram feitos na década de 80 até o final da década de 90, metade da década de 90, ele vem trabalhando para fazer essa regularidade e entregando o título definitivo para as pessoas. Não só aquele título que a pessoa tem que ir lá regularizar, mas ela já entrega o título definitivo registrado em cartório, ou seja, a propriedade já é da pessoa mesmo, sem essa necessidade de depois ter que ir para fazer esse registro. Então, essa é uma política que já vem da gestão passada e que o prefeito pediu para que seja reforçada para garantir justamente isso, financiamento e melhoria das suas habitações. É o que eu vejo o seguinte, você pega um conjunto habitacional da década de 80, 90, quando as pessoas estão regularizadas, vou dar o exemplo do Cristo Rei. O Cristo Rei teve um desenvolvimento naquela região muito grande. As casas eram de conjuntos habitacionais, boa parte. Se você vai lá hoje, elas não têm nenhuma casa mais de conjunto habitacional e virou um núcleo urbano, uma nova centralidade para a cidade. Isso permitiu o desenvolvimento do comércio, nós alteramos a lei de ocupação do solo, criando um centro comercial para a região do Cristo Rei e permite esse desenvolvimento que é o que a gente busca para Várzea Grande. Ok. O Opinião está chegando ao final, o Gerson Boca está gritando para se dar geral, abrir geral e tal. Todo dia ele fala isso aqui, eu tenho que ficar escutando aqui. Eu não entendo disso. O Boca fica lá, esse sofredor do Botafogo. Olha só, o Enodes, muito bom tê-lo aqui, um bate-papo assim, muito informativo. A informação extraída diretamente da fonte. Muito obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a postos para vir informar. Eu que agradeço a participação, estou à disposição para quem quiserem me convidar novamente aqui para a bancada. É um prazer imenso estar aqui para poder esclarecer as informações para a população também. Vamos perturbar sim, não perturba. Podem ficar à vontade. Vamos ficar ligando o tempo todo. E gostei bastante das perguntas, professor Larenberg. Larenberg é craque, né? Quando ele está de bom humor, ele pega leve. Depois, quando ele está mal-humorado, ele vem com a faca no pescoço. Então hoje eu peguei ele de bom humor, né? Hoje está de bom humor. Larenberg, então até amanhã? Até amanhã. Sargento Vidal, ele é vereador por Cuiabá, estará conosco aqui às 7h30 da noite e amanhã aqui no Nossa Opinião. Se cuida. Até lá, fica bem, fica com Deus também.